Conduta Espírita, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, e comentários de Guaraci de Lima Silveira. Nós sabemos que a política existe desde que se criaram cidades-estados e ela é necessária para ajudar as comunidades, ajudar as sociedades. Mas é preciso tomar cuidado, enquanto espírita, nessa possibilidade de embates políticos. André Luiz nos aconselha no livro Conduta Espírita que a gente deve ter uma posição clara e definida sobre as aspirações sociais e os ideais espíritas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com muito cuidado para que não contribuamos para problemas de dissensões dentro do movimento espírita, dissensões familiares, como isso é ruim, às vezes em casa brigar-se por causa de política. Nada disso. Nós estamos ainda começando a entender a natureza do existir, como nós devemos nos preparar, como nós devemos explanar, como nós devemos exteriorizar aquilo que queremos, aquilo que sentimos, aquilo que percebemos. O Espírito, só ele é eterno. Então, se esse Espírito fica com partidarismo extremado, e com paixões assim, relacionadas a campo político, ele pode criar uma sombra em torno. Por quê? Porque ele vai trabalhar aquilo que ele pensa, aquilo que é do interesse ou coletivo ou individual. E às vezes não é o interesse de toda uma comunidade, de toda uma sociedade. Por isso que é preciso tomar cuidado. Se eu começar a ficar muito extremista numa posição, eu posso não ver o benefício da outra. Olha, então, de forma nenhuma, né, se pode transformar a tribuna espírita em palanque, né, para propaganda política. Não, nunca isso. Às vezes tem pessoas que usam de uma maneira muito sutil e com palavras comovedoras, que às vezes, né, atinge pessoas inadvertidamente colocadas ali. É preciso tomar cuidado, minha gente. Muito cuidado, porque a nossa intenção ela é registrada pela espiritualidade e pela frequência da intenção. Então, eu posso guardar a palavra, mas a intenção gera frequência. Sabe? Então, se eu despistar, querer falar alguma coisa assim que ninguém vai entender, mas eu estou favorecendo a frequência negativa e a dominação do mal. Cuidemos disso. Se você tem uma posição política, fique para você, sabe? Converse com o Senhor se ela realmente é a melhor. Se for a melhor, como que você deve agir, como você deve atuar dentro da sociedade. É bom que a gente cumpra os nossos deveres de cidadão, né? E de eleitor, escolhendo os candidatos que são postos, né, para serem eleitos. Aí tem que se usar a própria consciência, sabe? Sem, como a gente já falou antes, sem ter o fanatismo. Não, o nosso grupo é melhor, o nosso partido é melhor, o seu partido é isso, o seu partido é aquilo. Cada um tem que entender. Tá? Porque o importante do Espiritismo é o bom senso e a razão. Então, se eu tenho uma proposta de um partido, proposta de outro, eu vou usar o quê? O bom senso e a razão. Se eu ficar com fanatismo, eu não vou conseguir encontrar o discernimento para o caminho certo. Sabe? Isso aí é uma questão muito própria da própria política. Então, se tiver acordo político, né, com o empenho da consciência individual, sabe, que pretende defender princípios doutrinários, ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de voto, né, de solidariedade, nada disso. O movimento espírita não pode entrar nessas questões, sabe, de você ser um cabo eleitoral dentro do movimento espírita. Definitivamente, o movimento espírita se mantém por ele.
pelos seus seguidores, né, por aqueles que estão ali juntos. Não há necessidade dessa ajuda. Por quê? Na verdade, os impostos que se pagam para promover o bem social, relacionado a trabalho, educação, saúde, transporte e essas outras coisas. E o campo espírita é o da divulgação do Evangelho do Senhor Jesus. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos, como diz André Luiz no livro Conduta Espírita. Sabe, ficar comercializando votos dos companheiros de ideal, sabe? Com a sua palavra, às vezes tem muita influência. Aí você vai, pois é, vota neste, vota naquele, porque esse é melhor do que aquele. Não, tem que deixar que cada pessoa busque o seu caminho. A fé nunca será produto de mercado humano, minha gente, nada. É preciso saber colocar o que é de César e o que é do Senhor. Então, por nenhum pretexto também, vamos condenar os que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público. Às vezes a pessoa está ocupando um cargo público e nós ficamos aqui criticando e não apresenta nada de melhor. Não apresenta nada. Olha, se você tem alguma coisa contra algum dirigente público, seja ele de qual instância que ele está, apresenta uma solução, manda uma carta, manda um e-mail, mas não ficar criticando. A gente tem que orar por eles, sabe? A fim de que eles cumpram bem os seus compromissos, porque eles cumprindo bem o compromisso, toda a sociedade sai ganhando. Agora, se houver um embate muito grande, sem propostas positivas, isso é atraso. Isso já não condiz mais com o século XXI. Então, para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece, né, esteja muito antes do que o chicote da crítica. Vamos orar, gente. Se você não gosta desse ou daquele dirigente, ore por ele, porque ele é filho de Deus, ela é filha de Deus e precisa, às vezes, de uma prece para despertar do erro que está cometendo. Sabe, palestras, discussões de ordem políticas na sede das instituições doutrinárias, isso é muito sério, porque isso tira a possibilidade do serviço de evangelização, que é a tarefa essencial. Nós não vamos ao centro espírita para ficar discutindo questões políticas. Nós vamos ali para o trabalho da evangelização. Agora, se você quer criar situações políticas, aí você vai fazer fora de lá, mas sabendo que você tem que ter conduta espírita onde você estiver. Não adianta você ser um palestrante, ou um passista, ou um trabalhador espírita, que faz tudo bonitinho, certinho no centro espírita, se fora dele você está nessa tarefa, às vezes, né, contundente, de fanatismos, nada disso. Você tem a sua opção política, ótimo, é bom ter sim, mas guarde para você, sabe? Fica mais tranquilo, mais tranquila. Olha, ninguém é posto num governo se Deus não permitir. Entendam isso. Vamos tomar cuidado com isso, gente. Todo governante, em toda a fase da história da humanidade, só esteve ali pela vontade de Deus. Porque ele era essencial naquele momento, de uma forma ou de outra. Bom, André Luiz vai dizer que, a rigor, não há representantes oficiais do espiritismo em setor algum da política humana, ou seja, ninguém tem o direito de falar em nome do espiritismo no setor político. Porque o espiritismo, ele é uma porta aberta para todas as pessoas, independente de religião, independente de política, independente de sexo, de cor, de opções, nada. Ele é aberto para todos. Então eu não posso entrar em nome do espiritismo favorecendo uma ou outra opção política, porque eu vou fechar a porta para aquela que eu não abraçar publicamente. E como diz Jesus, né, nenhum servo pode servir a dois senhores. Está em Lucas 16. Que a gente sirva ao Senhor Jesus e que a nossa participação na sociedade, e onde estivermos, ou no centro espírita, seja sempre de muito equilíbrio, de muito bom senso, de muita racionalização. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Muita paz.